As ações do Bradesco caíram mais de 6% hoje, depois de o banco divulgar um resultado onde o lucro caiu mais de 40%. Mas vem cá, será que o resultado foi tão ruim assim mesmo? Nesse vídeo a gente vai descobrir isso. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Lá Dinheiro, eu sou o Gustavo e hoje a gente vai falar sobre um dos principais bancos do nosso país e por que eu acho que vale a pena você olhar com carinho para a ação dele. E eu já vou logo te avisar, esse vídeo vai ter muita informação, vai ter muito número, esse não é para os fracos. Então se você não quer ver um monte de número na sua tela, eu aconselho sinceramente você não assistir. Mas se por outro lado você está realmente interessado em entender um pouco melhor esse resultado que o Bradesco soltou, já chega deixando o like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Mas antes de mais nada, por que raios eu acho que investir em bancos é uma boa ideia? Segundo uma pesquisa feita em 2019 pelo Instituto Locomotiva, que eu vou deixar o link de onde eu vi essa informação aqui embaixo na descrição, no Brasil a gente ainda tem pelo menos 45 milhões de pessoas que a gente considera desbancarizadas, que são ou pessoas que não mexeram na sua conta nos últimos 6 meses ou que simplesmente não quiseram ter uma conta em um banco. E aqui no Brasil, a gente tem uma espécie de uma concorrência amigável entre os maiores bancos. Afinal, não é para menos, né? Os bancos brasileiros são os bancos mais rentáveis do mundo. E na minha carteira, eu tenho tanto ações do Banco Itaú quanto ações do Banco Bradesco. Eu gosto de classificar eles na parcela de dividendos da minha carteira. Aproveitando, se você quiser ver quais ações estão pagando mais dividendos em 2020, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima e o link na descrição também. E bem diferente da ação do Santander, que disparou mais de 11% depois do banco divulgar os resultados, as ações do Bradesco chegaram a cair mais de 6%. Só que, na minha opinião, essa demonstração de resultados do Bradesco veio com uma pegadinha bem grande que eu não sei se todo mundo interpretou da mesma maneira. E a pegadinha é que o Bradesco provisionou mais 2,7 bilhões de reais na sua PDD. Se você não sabe o que é isso, fica tranquilo que eu já vou te explicar. E uma outra coisa que o mercado não gostou, mas que já era meio que esperado, é que o Bradesco suspendeu o guidance de 2020 deles. E caso você não saiba, todos os anos as empresas fazem uma estimativa dos resultados que elas vão ter no ano seguinte. E isso que é o chamado guidance. E nessa divulgação de resultado, o Bradesco informou que suspendeu o dele para esse ano. Ou seja, aquelas estimativas que eles tinham feito não são mais válidas. Mas isso acho que já era de se esperar. Afinal, a crise que a gente está vivendo é muito mais intensa do que qualquer pessoa poderia ter imaginado. Mas afinal, o que é essa tal da PDD? É a provisão de devedores duvidosos. Então você vê que o próprio nome já diz, não é uma perda consumada, é uma provisão. Mas como que funciona essa provisão? Imagina só, vou te dar um exemplo. A gente tem duas pessoas. Temos o João, que está sem dinheiro no momento, mas quer comprar um tênis de 100 reais. E a gente tem o José, que é amigo do João, tem 100 reais, só que no final do mês ele precisa pagar uma conta de 50 reais, conta de luz da casa dele. Então imagina o seguinte, o João chega lá pro José e fala, pô, e aí meu, será que você consegue me emprestar 100 reais? Eu te pago no mês que vem. E aí o José, como um bom amigo, responde, pô, claro João, toma aqui 100 reais, pode me pagar no final do mês, tranquilo, sem problema. Só que o José, ele não é bobo. Ele sabe que o amigo dele, o João, é aquele tipo de amigo que gosta de levar vantagem sobre os outros. Ele não tem certeza se o João vai mesmo conseguir pagar ele no final do mês. Mas ele tem aquela conta de luz que ele precisa pagar, de 50 reais. O que o José vai fazer nessa situação? Ele vai pegar 50 reais que estava lá no Tesouro Selic dele, da reserva de emergência, e vai separar esses 50 reais. Vai deixar lá quietinho. E o que ele está fazendo? Ele está provisionando 50 reais para caso o João não devolva os 100 reais dele. Ah, Gustavo, mas então ele vai perder o dinheiro que ele emprestou para o João? Não sei. Por isso que ele está fazendo uma provisão. Ele não está ainda assumindo que perdeu o dinheiro. Mas como ele não pode ficar sem luz na casa dele, tem que pagar aquela conta no final do mês, ele vai deixar um dinheiro separado para garantir que ele vai ter 50 reais no final do mês e vai conseguir pagar a conta para conseguir continuar assistindo a Netflix dele na quarentena. E o que acontece
aconteceu no caso do Bradesco. Geralmente, o banco já deixa provisionado um montante, um valor, para cobrir as potenciais perdas que eles vão ter nas operações de crédito. Porque, não sei se você sabe, mas a maior parte da receita dos bancos vem de operações de crédito. Ou seja, ele pega o dinheiro que você põe lá na sua conta corrente, na sua poupança, e empresta para outras pessoas. O seu dinheiro da poupança, por exemplo, que está rendendo 70% da taxa Selic, o banco vai ter que te pagar perto de 3%. Só que ele vai pegar esse dinheiro que você deixou lá, que ele está te pagando quase 3%, e vai emprestar para outra pessoa que esteja precisando de um crédito, de um empréstimo pessoal, a taxas de 2, 3, 4, 5% ao mês. Então ele vai te pagar 3% ao ano e vai receber 50%, 60%, 70% ao ano. É por isso que os bancos são tão ricos. Então, voltando a PDD, o banco já tem lá um valor provisionado para as perdas dele, e o Bradesco, nesse caso, ele adicionou 2,4 bilhões de reais de provisão complementar, ou seja, além do que ele já tinha provisionado. Só que como a crise foi se intensificando, eles fizeram alguns estudos, compararam com as crises de 2008 e a crise aqui no Brasil de 2014 até 2016, e a conclusão que eles chegaram é que muito provavelmente a inadimplência vai aumentar, ou seja, o número de pessoas que não vai pagar suas dívidas, não vai conseguir honrar os seus compromissos, vai aumentar. E isso é ruim para o banco, que é quem emprestou esse dinheiro. Então, segundo os cálculos que eles fizeram, eles acharam necessário aumentar ainda mais essa provisão que já estava em 2,4 bilhões. E eles aumentaram em 2,7 bilhões, totalizando 5,1 bilhões de reais de provisão complementar. Sendo que desses 5,1 bilhões, 200 milhões de reais são porque simplesmente aumentou o número de operações de crédito. Os outros 4,9 são simplesmente por conta da pandemia que a gente está vivendo. E aí, da onde é que saiu esses 2,7 bilhões adicionais? Do lucro do banco. E é por isso que a gente vê essa diferença tão grande do lucro de 2019 para o lucro agora de 2020. E o mercado acabou interpretando isso de uma maneira extremamente negativa, sem considerar exatamente os motivos que fizeram esse lucro diminuir, o que eu particularmente não concordo. Então, como vocês podem ver, é nessa linha da PDD que entrou aqueles 2,7 bilhões. E caso você não esteja familiarizado com analisar uma DRE, que é uma demonstração de resultados, então a gente parte da primeira linha e depois cada linha que vem abaixo vai ou somando um valor ou diminuindo um valor da linha de cima. E como essa linha do PDD já vem logo aqui em cima, bem próximo da receita, que é a primeira linha, todas as linhas da DRE que vem abaixo do PDD são impactadas por essa redução de 2,7 bilhões. Como exemplo, a gente tem o lucro líquido, que foi o principal destaque negativo que acabou assustando os investidores. Mas se a gente olhar também para o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, e o ROA, que é o retorno sobre os ativos, eles também vão ter caído bastante, porque afinal, para calcular esses indicadores, você usa o lucro líquido, que foi muito impactado. Continuando aqui na nossa análise do Bradesco, a gente consegue ver que as receitas com serviços do banco diminuíram. Só que por outro lado, a gente vê que as despesas também diminuíram. Então um acaba meio que compensando o outro. Teve um ponto desse resultado que eu achei sim que foi negativo, que foi a diminuição na receita com seguros e previdência. O Bradesco tem um histórico de ser bem forte nessa área. Como você deve saber, eles têm o braço que é a Bradesco Seguros, que é bem forte, pelo menos aqui em São Paulo. E uma outra coisa que a gente que é acionista do Bradesco precisa ficar de olho é no índice de Basileia. Se você não sabe o que é isso, o índice de Basileia é basicamente o grau de alavancagem financeira de um banco. Eu não vou entrar muito em detalhes para o vídeo não ficar muito longo, mas simplificando bastante, o índice de Basileia é a alavancagem de um banco, que no caso do Bradesco diminuiu consideravelmente nos últimos 2 trimestres. Eu não sei se você concorda com essa reação que o mercado teve ao resultado do Bradesco. Eu, particularmente, acho que o mercado, como sempre, exagerou. Só não aumentei mais a minha posição em Bradesco porque já tinha feito isso recentemente. Aproveitando, você também é acionista do Bradesco? Responde aí nos comentários para eu saber. Bom, eu não abro mão de ser sócio de bancos. Acho um negócio extremamente estável e rentável, ainda mais quando a gente está falando dos bancos brasileiros. E a ação do Bradesco, para mim, ainda tem um bônus. Ela paga dividendos mensais. E se você quiser saber quais são as outras 2 empresas da nossa bolsa que pagam dividendos mensais, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui
com o link na descrição também. Um último recado importante e um presente para você que assistiu até aqui, eu vou deixar no primeiro link da descrição o sorteio de uma consultoria gratuita de investimentos comigo. Eu vou começar a sortear os vencedores da consultoria no dia 9 de maio. E aí eu vou sortear um por semana. Então aproveite e já garante a sua vaga. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa seu like aqui embaixo, se você vai me ajudar com o algoritmo do YouTube. Aproveita, já se inscreve no canal. Eu sou Gustavo Teixeira, um grande abraço e até a próxima.